Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao Vamos Falar, que é esse programa de bate-papo interativo onde se fala de tudo para ampliar o nosso conhecimento geral. Sejam bem-vindos, eu sou Adriano Fernandes e crio conteúdo digital em forma de lives aqui no Instagram, pelo Vamos Falar, onde eu bato papo com os mais incríveis profissionais sobre os mais variados temas para levar até você informação, entretenimento, conectar pessoas para ampliar o nosso conhecimento geral, porque aqui todo mundo sai aprendendo. Eu aprendo, você aprende, o convidado aprende um pouquinho mais com toda essa interação. Por isso que eu falo que um programa feito por nós, porque a sua interação é muito bem-vinda. A sua pergunta, o seu comentário e até mesmo a sua indicação de uma pauta, a sua indicação de um arroba, de algum profissional que tem algo diferenciado que mereça estar aqui conosco, ela é sempre muito bem-vinda. Se você está chegando aqui no Vamos Falar pela primeira vez, muito bem-vindo. E você que está sempre comigo aí do outro lado, seja aqui agora no ao vivo ou agora aqui no gravado, meu muito obrigado. E eu não posso deixar de falar do Vamos Falar sem agradecer os meus apoiadores culturais que aparecem aqui de vez em quando na minha tela. Eu quero agradecer a SAB RJ, ou a SABEG, como queira, que tem cursos de aperfeiçoamento na internet, cursos gratuitos e cursos com certificados. Quero agradecer também ao Santo Barbeiro, que é um barbeiro do meu querido amigo Mário Marcelo, Lana Gomes, que é nutricionista, uma querida amiga da cidade vizinha de Cachoeira Paulista, onde ela faz um trabalho incrível de reeducação alimentar, e também a minha queridíssima amiga Ivana Gomes, do Dona Flor Fitoterapia. Ivana é uma fitoterapeuta que nesse momento está lá no Cerrado Brasileiro para aprender novas técnicas, para aprender novos meios de levar a natureza até você promovendo saúde. E hoje nós vamos falar sobre mentoria. Falei sobre mentoria na segunda-feira e hoje a gente fala sobre outro tipo de mentoria, principalmente para você que tem algum tipo de negócio. A minha convidada já chegou aqui, que é a Marcelis Pereira. Eu já vou chamar a Marcelis aqui para cima. Eu espero que o Instagram colabore hoje e deixe com que eu consiga dividir a minha tela com ela, senão eu vou ter que ficar dividindo o olhar aqui com o meu monitor para poder vê-la, né, para poder ver as expressões dela. Ela já mandou aqui o pedido dela, o pedido de participação. Opa! Ei! Ah, Olá! Opa, deixa eu ajustar meus telefones. Tudo bem, Marcelis? tudo. Ó, tô te vendo direitinho. Eu Vi que você também estava falando. estou Outro dia também direitinho. passei um aperto de não ver ninguém na tela também aqui, fazendo uma Isso tem live. acontecido. Eu tenho que ajustar aqui, conforme for, eu troco até o meu pedestal. Ainda bem que a gente tem um pedestal sobressalente aqui. Primeiro de tudo, primeiríssimo, muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo, esse convite. Eu encontrei você numa live com o Fábio Júnior Soma, Sim, que é um querido Fábio, amigo. grande Fábio Júnior Soma. Foi com quem eu já fiz algumas lives muito interessantes, inclusive eu fiz lá atrás, lá em 21 e 22, eu fiz parte lá da UDI, né, da Universidade do Instagram, onde eu aprendi muita coisa, e agora que eu estou terminando alguns cursos de social media, então vem tudo aquilo assim à tona para poder dar uma sacudida na cabeça. E eu assisti a sua live com ele, achei super legal, porque se extraiu bastante informação, e eu falei assim, por que não? E convite feito, convite aceito, cá estamos nós Cá para estamos darmos nós. início a esse bate-papo, né? Então, meu muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda. E eu acho, pelas minhas stalkeadas que eu dei aqui no seu perfil, eu acho assim, eu queria saber de você, só para poder alinhar o meu pensamento aqui da minha pauta antes de dar início de vez. Quando você fala de liderança, eu falo de liderança para qualquer tipo de empreendimento, desde aquele CEO que está à frente de uma empresa com 15 funcionários, até aquela artesã que está em casa, ela é mais a companheira, que vão se preparar para uma feira, que criam produtos para venda. A gente pode ampliar esse leque para todo mundo? Podemos ampliar, sim. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar, né? Poder transferir um pouco, inspirar um pouco pessoas, né? A partir da minha experiência. Afinal de contas, este é meu propósito como líder: inspirar pessoas e ser oxigênio para pessoas. E sim, Adriano, as pessoas, liderança não é só um cargo, né? Liderança também é uma postura. Mesmo quem não empreende, mesmo quem muitas vezes está no serviço da igreja, quem muitas vezes está no serviço de casa, né?
como que nós mulheres também lideramos, como que nós homens também lideramos dentro do nosso lar. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando muito mais do que só um cargo. Óbvio que É. quando você está com um cargo, né, com a responsabilidade empresarial na sua mão, você também tem muitas responsabilidades. E aqui, gente, assim, tudo que você ouvir aqui, inclusive, eu falo às vezes para as pessoas também da igreja, alguns podem estar entrando aqui agora para assistir junto com a gente também, que eu também tenho a minha missão, né, dentro da igreja. E é isso, assim, é muito mais uma postura de liderar, de ser oxigênio por onde você passa, de deixar um propósito, um legado e uma mensagem de liderança, né, no seu entorno. É, o como que um líder ele consegue conectar pessoas para ter resultado. E não é só a empresa que tem resultado, família tem resultado, igreja tem E resultado, o empreendedor tem resultado. Então nós estamos falando sobre uma postura de liderança. que Opa, caiu aqui. Daqui a pouco eu vou trocar esse meu. Daqui a pouco não. Agora eu vou aproveitar aqui, já vou trocar o meu pedestal, o meu Não suporte, correr porque risco de esse aqui cair. deu uma leve espanada no parafusinho dele, né? Mas tudo bem, acontece. Gente, isso acontece para quem faz programa ao vivo. É incrível tudo isso, né? Aqui é Tá. fácil de trocar. Bastidores total. Pronto, Vamos já resolvido. ver. Então, quando você vai até trocando aí, quem tiver dúvidas também sobre liderança, sobre o que a gente está falando aqui desse negócio de oxigênio, né? Que oxigênio é esse para quem está falando de mentoria, de liderança? Pode mandar pergunta aqui para a gente também, né? Que a gente está aqui à disposição para poder responder. E para de ler minha pauta, tá? Ó, tô te Exatamente, assistindo. exatamente. A Marcele, gente, para quem está chegando agora, para você que está vendo a gente agora no gravado, você que está vendo no gravado, eu agradeço, mas você só tem uma coisa que você pede: a possibilidade de interação, a possibilidade de fazer pergunta aqui direto. Inclusive, se você que está vendo agora no gravado tem dúvida, deixa aqui nos comentários, marca a mim, marca a Marceles, que aí gerando a resposta a pergunta para ela, ela automaticamente já faz a resposta para você e isso vai gerar uma interação que é muito necessária nessa plataforma aqui, nesse mundinho que a gente está. A Marceles, ela é uma mentora de líderes, ela é palestrante, consultora e estrategista de marcas, e ela tem o propósito de ser o oxigênio para líderes, e como a gente disse anteriormente, para qualquer tipo de liderança. E aí, Marceles, eu te pergunto o seguinte: o que é ter oxigênio? Que gás é esse? Eu costumo trabalhar com algumas características dessa liderança oxigênio. E a primeira delas, que eu sempre gosto de reforçar, é que ele precisa ser empático. Ele precisa ter empatia. Mas não é só aquela empatia de sentar e se colocar no lugar do outro, sabe? Aquela coisa Uhum. assim eu estou sentada aqui na minha cadeira e estou olhando, não, eu te entendo. Não é só um compreender, mas é o realmente se aprofundar na história de vida de todos aqueles que estão à sua volta, para olhar pela ótica do outro, não pela sua. Né? Então, numa função de liderança, é muito importante que os seus liderados, ou que aqueles que estão ao seu entorno, sejam acompanhados, compreendidos, para que você consiga conquistar engajamento e colaboração com essa empatia. Ele precisa ser analítico, gente. Ninguém no mundo de hoje mais pode dizer que não gosta de números. Isso é impossível. Com a tecnologia do jeito que está, com a quantidade de dados que a gente mesmo gera, né? E em qualquer situação empreendedora, a gente precisa acompanhar dados. E dados para poder nos auxiliar a ser ágeis na tomada de decisão. E a gente já entra numa outra característica desse líder oxigênio, né? A agilidade de se conectar com pessoas, de se conectar com este mundo. E mais do que isso, sabe? Às vezes a gente, como líder, a gente tem uma pressão, como líder em qualquer situação, de ter que dar uma resposta rápida, mas se preocupando com o resultado imediato. E olha a grande diferença do líder oxigênio. Ele é capaz de ser visionário a ponto de dar um resultado imediato, mas não perder as estratégias de futuro. Está sempre com o olhar naquilo que está acontecendo, né, no seu entorno, no que as pessoas estão falando, nas tendências que estão vindo por aí. Para que tudo isso possa dar muito certo, né, ele precisa ser um líder mentor. Ele precisa
na empatia, na visão de futuro, está mentorando outras pessoas para o seu desenvolvimento. E mais do que isso, se você é um líder empresarial, né, ou seja, você ou um líder empreendedor, quando eu falo de mentoria, eu estou falando também de preparar alguém para assumir o seu lugar. Sim, Olha que loucura. porque ninguém É é preparar eterno, alguém né? para assumir o seu lugar. Aquele tempo, aquele momento em que a gente falava assim, faça o que eu mando, né? Não precisa saber o porquê. Isso já não compete mais a um perfil de liderança, nem uma liderança paterna, vamos dizer lideranças empresariais, E né, dentro desse contexto. E aí sabe o que chegamos ao você último, ó, tá? ao último perfilzinho desse líder. Ser inspirador. Ele precisa inspirar É o mais não pelas difícil. palavras, mas pelo exemplo, né? Sim, é o mais difícil. Resumindo um pouquinho o que eu falo aí desse perfil de liderança oxigênios, são essas palavrinhas chaves, assim, que a gente fala assim, ouve tudo isso e, ó, Inspira, né? respira isso no seu dia a dia. Absorve. Você falando tudo isso, dando essa geral a respeito do que é ser esse oxigênio, viajei na maionese aqui por várias situações que eu já passei enquanto funcionário que fui de grandes corporações. Aquela coisa de. Até me lembro de situações, também não vou entrar em cada pormenor aqui, senão a gente vai até meia-noite. Eu me lembro muito a respeito. Teve uma época numa empresa que eu trabalhei em que falava muito em vestir camisa, né? E aí eu falei assim, tá, quem dá camisa é o contratante. Eu sou chegando, eu fui preparado, eu fiz uma imersão gigantesca dessa empresa, longa mesmo, de mais de 40 dias, tudo custeado pela empresa, com os melhores professores para explicar como que aquela empresa andava, e no final eles me deram uma camisa teórica, é, é, realmente me deram uma camisa porque fazia parte do uniforme para que eu vestisse. E aí uma vez, e a gente sempre, o que eu gosto assim dessas empresas é, você está sempre em renovação dos conceitos. Eu acho isso muito legal. Não é aquela coisa que você ensina hoje e você viva 10 anos fazendo a mesma coisa. Não é por aí porque as coisas são muito cíclicas. E aí um belo dia surgiu uma situação em que a gente ficou como que a gente faz, como que não faz, como é que é, assim meio que um teste, né, para a gente saber como que a gente. Ah, vocês têm que se virar porque vocês vestiram a camisa. Aí eu peguei, eu levantei a mão e falei assim, a camisa que você me deu tá justa. Ela não me permite mobilidade. Para eu poder fazer essa ação, resolver isso, eu preciso de agilidade, eu preciso de mobilidade. A roupa tá justa. Ela não é para mim, não é para o meu soldado. Ela é o número do outro soldado que vai desempenhar isso. Isso era um fator. O outro fator que as pessoas falam, quando chegava gente nova, eu vim para somar. Meu amigo, quem soma é calculadora. Eu acho que você deve vir para agregar, trazer um conhecimento que você tem, misturar com o nosso e ali formar um novo produto. Então, assim, essas coisas sempre me vêm à cabeça, porque eu sempre sou o chato quando eu questiono isso, né? E uma outra coisa que a gente precisa ter dentro de um ambiente é a questão de níveis hierárquicos que precisam e devem ser respeitados, mas se eu sou o funcionário de primeira linha, eu tenho um coordenador, eu tenho um supervisor, eu tenho um gerente, na minha concepção, para eu poder cobrar o outro e corrigir, o coordenador tem que saber o trabalho de quem está aqui embaixo, o supervisor tem que saber o trabalho do coordenador de quem está aqui embaixo, e o gerente tem que saber o trabalho do supervisor, do coordenador, de estar aqui embaixo, para poder falar pelo menos a mesma língua. Eu penso dessa forma. Né? Chegou em dois Como é que pontos você vê isso? fundamentais dentro de um processo de liderança, que é a construção de cultura organizacional, né? Então, assim, como que é o processo de envolvimento, de engajamento das pessoas que estão ali. Ela não pode passar só por um discurso bonito, né? Sim. O processo da construção da cultura, ele é o que mais exige do líder aquele pedacinho chamado inspiração. É importante que quem está na linha 1, como você falou, consiga enxergar a ação nas lideranças que estão acima, vendo deles o acontecer. Adriano, olá, consegue me ouvir?
Acho que tivemos um problema aí. Vamos ver. Tivemos uma pequena Tivemos quedinha um. aqui, eu acho. Voltei? Normal, normal. Voltou, voltou. Voltei. Então, e aí, como eu estava falando, né? Então, é importante na criação da cultura, sim, o treinamento, o processo de repetição, de envolvimento do time, tudo isso faz parte. Até essa coisa do chamar para vestir a camisa, tudo isso faz parte de um processo. É o Mas a cultura, ela tá, engajar, né? sim, ela vai ser muito bem executada e ela vai conquistar o engajamento quando todos os diferentes perfis tiverem o seu espaço de fala, né? De quando alguém mais crítico, como você me falou que provavelmente você tem essa característica, se posicionar, os demais estejam preparados para escutar e também se posicionar ou não, colocar contrapontos, quanto isso for um processo de cultura da empresa. Eu acho que o que a gente sabe também, Adriano, que cada empresa tem o seu propósito, cada empresa tem o seu formato e a cultura. E é por isso que, sim, às vezes aquela camisa está justa demais e a gente não se encaixa ali. E a gente precisa também, como líder, ter essa percepção de qual é o meu propósito pessoal e qual é o propósito da organização ao qual eu estou nesse momento vestindo a camisa, né? Usando o seu exemplo. Exatamente. Porque se isso Exatamente. não tem uma conexão, algo vai se perder. Né? Alguém sai perdendo, e às vezes as duas partes saem perdendo. E você falou um outro ponto quando você fala dessa hierarquia e da importância dessa hierarquia, que é da questão do modelo de governança, do como a gente governa uma empresa, uma instituição ou um espaço, né, onde estamos exercendo liderança. Sim, algumas empresas maiores, com desafios, muitas vezes até territoriais, muito distantes, precisam dessa estrutura tão densa organizacional. Se você observar, de repente, talvez, pequenos empreendimentos, essa estrutura já não é tão Não. necessária, ou até startups, essa estrutura já não é tão necessária. Então, também, o modelo de governança, ele influencia diretamente esse processo de desenvolvimento de cultura e de capacidade de personalização. Porque se você tem uma linha de governança com hierarquias muito longas, é pouco provável que quem está aqui no primeiro escalão vá conseguir conhecer toda a linha de operação, a não ser por insights ou por pequenas percepções, né? Uhum. Então, compreender em que estágio dessa pirâmide de governança você está como líder também faz toda a diferença. Sim, e o mais legal é assim, quando a gente percebe que outras pessoas que estão em outros níveis, como elas vêm até você para assim, fiquei sabendo que o sistema mudou ontem, como é que ele está funcionando agora? Eu acho isso o máximo. Eu passei por isso em que uma coordenadora, quando a gente teve uma mudança operacional de sistema, ela veio, sentou do meu lado e falou assim, o que mudou na carinha do sistema? Eu falei assim, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui. Todo. É, do início, meio e fim do nosso processo, então eu sabia que se eu imputasse alguma coisa errada aqui, o meu colega lá na frente, 3 dias depois da contabilidade, ele ia ter problemas de transformar aquilo na informação que ele precisava, né? Mais do que um processo, Eu né? travei É o com você não, impacto. né? Não, estou te ouvindo, estou te ouvindo. É, eu não travei para você não, né? Não, tá um pouquinho pixado, mas eu consigo te ouvir Tá, bem. tá, tudo bem. E aí eu achava muito legal que eu falava, olha, se a gente não fizer isso aqui agora, nesse minuto, se eu não colocar essa informação aqui, quando chegar lá na mesa do contador, vai ficar uma lacuna em branco. E dali você não vai conseguir puxar dados para alimentar a tua planilha de final de mês. Então, era muito legal quando os planos hierárquicos trocavam figurinha, que é o que a gente não vê muito, porque tem muita gente que confunde liderança com estrela de xerife. Põe no peito, eu faço, eu mando, você obedece e não se conversa mais. Que isso aí também não é nenhum tipo de modelo de liderança saudável, diria dessa forma. Eu E digo que aí, não é oxigênio, né? Essa não é oxigênio, não, essa que não é consegue gás muitas vezes carbônico, né? interagir. Não é oxigênio. É gás carbônico. E aí, lendo eu acho que foi no seu destaque do seu Instagram,
em que você fala de liderança, tem uma fala sua que diz que os líderes do novo mundo serão difundidos, aliás, definidos, perdão, pela habilidade de se adaptar às mudanças e experimentar o novo tempo. Precisa de bons executores, geradores de ideias, capacidade de mobilizar pessoas. É, Você acha que a gente já está vivendo esse momento? Acho que eu encontro alguns líderes assim já hoje, né, por onde eu passo. Assim, é lógico que a gente ainda tem muitos líderes tradicionais, dependendo das localidades. Eu que rodo pelo Brasil às vezes com consultorias e com ações, você encontra todos esses perfis ainda, né? Mas a gente já vê a geração milênio, né, chegando nas funções de liderança e elas já têm essa preocupação maior com as pessoas. É uma característica dessa geração milênio, essa preocupação com as pessoas. Mas ainda a gente ainda tem muitas gerações que vêm de histórias muito tradicionais. Agora, a capacidade de reinvenção, ela independe da sua faixa etária, né? Ela independe da sua idade, daquilo que você viveu. Ela está muito mais conectado àquilo que você se impõe de limites ou de autoconhecimento. O que eu vejo que é o mais difícil, às vezes, para líderes muito tradicionais abrirem mão para poder se adaptar, sabe, Adriano, é essa capacidade de compreender que eu não preciso saber de tudo. As lideranças, as pessoas que estão em cargos de liderança há muito tempo, elas passaram por um período, né, de liderança empresarial, que elas eram cobradas por líder quem sabe tudo ou quem sabe mais. Né? Era Sim, natural você ter o melhor vendedor virando chefe, o melhor sim. chefe virando diretor. Então, É o doutor era Google o modelo. da É. função. E aí, dentro do novo mundo, né, dentro da sociedade 5.0, dentro de todo o contexto de mudança veloz que a tecnologia está tendo, mudanças de comportamento das pessoas, da humanidade como toda, a própria globalização, esse aparelhinho que está aqui na nossa frente que nos permite fazer isso daqui, e a inteligência artificial e tudo isso, as coisas não duram tanto tempo mais para que você consiga ter todo o conhecimento. E aí, este público que viveu essa característica de liderança tem dificuldade de romper este modelo. Por quê? Porque para romper este modelo, eu preciso conhecer as minhas limitações. Eu preciso Aham. saber que eu sou Marceles, eu sou tenho o meu arquétipo como mago, né? Tenho o meu perfil de temperamento como colérica, então eu sei que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu tratoro para poder conseguir um resultado, né? Eu tenho um perfil de disco dominante, então assim, eu tenho uma série de características que compõem uma Marceles que fala assim, opa, eu sei que resultado e meta, para mim, é algo que é meta dada, é meta cumprida. Mas qual Sim. o cuidado que eu, Marceles, no meu autoconhecimento, preciso ter como líder? Bom, eu não sou uma pessoa de detalhes. Então, se no meu trabalho eu preciso cuidar de processos do dia a dia, eu preciso ter alguém com essa boa habilidade no meu time. E entender que ele sabe mais isso do que eu, entendeu? Me chama. Se eu sou Eu uma gosto disso. pessoa que às vezes esqueço, sabe aquela coisa assim? Eu não sou aquela pessoa que tem mania eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, né? Se tiver alguém que vai falar assim, eu esqueço de dar bom dia. Não vem aquela coisa assim? Ah, Tem que fazer isso, tem que falei fazer isso, tem que fazer disso, isso. Ah, desculpa, bom dia. eu falei disso Eu, na live de segunda com a outra mentora, que é uma mentora de mulheres e tudo mais, que ela fala de autossabotagem, que ela fala de autoconfiança, autoestima e tudo mais. E ela falou que ela é muito acelerada. Eu falei assim, mas eu também sou. Quando eu estava conversando com ela pelo WhatsApp, aliás, eu também fiz isso contigo, a ideia me ocorreu, assim, vou fazer isso. Aí eu sempre leio antes de mandar, é um hábito que eu criei. Aí eu falei assim, nossa, cara mal educado. Aí eu volto lá em cima, oi Marceles, bom dia, tudo bem? Olha, aí que eu vou então, eu inserir, faço esse esforço em todas as minhas mensagens também. Só que você concorda que tem gente que tem essa habilidade natural de encantamento? sim, De falar, sim. a gente fala assim, tem gente que só de olhar para a gente já abraçou a gente, né? Que são características, são perfis. Então, se eu sei E as que pessoas eu confundem tenho isso, muito, eu né? tenho que colocar do meu lado alguém assim. E as pessoas confundem muito a pessoa com essa característica que acolhe, que abraça, e que quando, por questões de trabalho, vai lá cobrar o resultado, olha, nosso prazo acabou e tudo mais, me dá o relatório e não tem, aí ela precisa tomar uma atitude de supervisão, de coordenação ou de superior.
que ela é daquela pessoa. Olha, você está me atrapalhando. Aí ela passa a ser chata, né? Porque as pessoas Então, não entendem. mas aí, lembra que eu te falei que o líder oxigênio, ele precisa conhecer a sua equipe? Ele precisa Sim, de empatia. Então, quando eu falo também do autoconhecimento, eu estou falando do meu autoconhecimento e de qual é a sua melhor habilidade, se você estiver na minha equipe, e quais são também as suas dificuldades. Para que a sim, gente sim. consiga, muitas vezes, também unir times, unir squads de trabalho, né? Que consigam tanto trabalhar o nosso gap de liderança, quanto entre eles contribuir. Quer ver um exemplo? Existe um perfil dos testes dos temperamentos chamado sanguíneo. Esse cara, a característica dele é extremamente comunicativo, extremamente coração, é aquela pessoa que é afetuosa, está sempre conectado com as pessoas. Só que, por outro lado, também ele é disperso. Ele não tem muito foco, ele vai esquecer uma meta que você der para ele. Ele vai chegar atrasado, isso é fato, né? Se você não estabelecer mecanismos para lidar com ele é aquele cara que vai parecer ser o cara que nunca entrega nada. E não é. Ele é Uhum. muito eficiente, desde que seja bem conduzido, desde que você consiga conectar ao lado dele alguém que esteja orientando e auxiliando. Agora, se você tem prazo e meta para cumprir, né? Ou seja, Compra. você vai colocar um trabalho administrativo financeiro, não me coloca um sanguíneo. Ele não vai te entregar, ele não sabe ficar quieto sentado na cadeira. Agora, põe ele para É. fazer atendimento ao público. Você vai ter a Disney do seu atendimento. Entendeu? Uhum. Então, assim, isso faz parte de uma habilidade de liderança, quando eu falo de autoconhecimento, que é me conhecer, conhecer qual é a minha entrega e compor o time de acordo com todo este resultado que é necessário, né? Bom líder é aquele que tem um alto grau de autoconhecimento, então, ou não necessariamente? Com certeza. Se o líder não tem autoconhecimento, ele não tem como ser um bom líder. Ele não tem como ser Entendi. oxigênio. Sabe por quê? Porque se eu não me conheço, eu não tenho como transmitir coisa boa para as pessoas. Essa é a primeira etapa de qualquer liderança, autoconhecimento. E aí uma coisa que precisa, como você falou de arquétipos no parágrafo passado, a gente tem que trazer isso, né? Porque esses elementos da psicologia que foram transportados para o mundo do marketing para poder dar forma aos tipos de profissionais, né? Isso também precisa ser muito bem estabelecido, precisa ficar muito bem marcado, dizendo que aquilo é o ator profissional, não é o Adriano, não é a Marcelles. Naquele momento, dentro daquele quadro daquela empresa, é a gerente Marcelles, é o gerente Adriano, é o supervisor Marcelles, é o supervisor Adriano, que precisa ser daquela forma para poder fazer a coisa funcionar. Óbvio, munido com a mochilinha com todas as suas habilidades. Que as pessoas precisem A gente, entender a a gente separar traz esse tipo de bagagem coisa. da vida, né, Adriana? Assim, não tem como, Exato, né? Aquela coisa, a exatamente. gente tem uma história, a gente é uma pessoa única, um ser único. Lógico, a gente tem missões quando a gente está como gerente, como Eu vou, eu diretor, né? Como eu empresário. vou pensar uma coisa aqui, quando você falou dos arquétipos, que foi uma das aulas assim que eu mais falei com o Fábio. Eu falei assim, Fábio, não entendi isso. Mandava o direct para ele, ele respondia e tudo mais, que foi a questão do arquétipo. Em função dessa caixinha que eu estou aqui, em função desse trabalho que eu faço aqui de trazer profissionais distintos para falar sobre tudo, com a participação das pessoas, com indicação, inclusive, das pessoas. E como a gente não é um arquétipo só, porque a gente é muito complexo, a gente é a soma de vários alguns, ele falou assim, você já identificou o seu? Porque eu ficava naquela briga, persona e arquétipo, eu ficava naquela briga. Uhum. Eu tenho essa... Eu falei assim, olha, não querendo ser prepotente, eu acho assim que eu misturo um pouco do sábio, porque eu compartilho o conhecimento do outro através desse Uhum. canal, né? Eu também tenho um pouco do rebelde, do fora da lei, porque eu questiono, eu faço perguntas para sair um pouco da zona de conforto e para provocar mesmo, olha, vamos acender aquela luzinha daquele quarto que você não visita. Também tem a questão da pessoa comum, né? Que é aquela que quer aumentar o nível de engajamento entre as pessoas de Uhum. maneira natural, como se fosse um dia a dia, e também uma parte do bobo, sabe? Porque
não é uma posição de grande posicionamento que eu atuo aqui. Como diz a minha amiga Aline Bittencourt, que, aliás, é uma ótima pessoa para você trazer para o seu canal para bater papo. Depois eu Legal. te passo o contato dela. Passa sim. Ela trabalha com desenvolvimento sistêmico de pessoas, ela é ótima. Eu quero que as pessoas se informem para elas se entenderem como elas são, Hum, sem necessidade hum. de levantar bandeira, sem necessidade de subir em púlpito e esbravejar, simplesmente para se conhecer. Essa é a função do bobo, é uma coisa mais leve. Eu falei assim, então eu misturo um pouco de cada, inclusive na persona, onde eu faço às vezes aqui o papel do rebelde de ficar, Marcelo, você está falando de liderança, tá? Mas quem te liderou? Sabe? Uhum. Te dando uma cutucada. Mas você sabe que até hoje eu não me convenci de tudo isso, porque eu acho que, em função dessa grande transformação que tudo acontece, e eu sei que a gente passeia muito pelos os arquétipos do amante, do guerreiro, a gente vai por todos os caminhos, né? Porque fazer live, gente, parece fácil, mas é uma batalha isso aqui também, né? A gente tem que ficar A correndo. gente passa por todos, sim, Adriano, mas sempre a gente tem algo que representa a gente na maior área da nossa vida, vamos dizer Quem assim, é você? né? Quem é você no arquétipo? Então, eu sou mago. E depois, como um segundo, eu tenho ali o herói, né? Como um segundo fator, assim. E isso me identifica muito, né? Que eu brinco assim, é aquela lógica do quando você chega, você está sempre em busca de uma nova solução. E aí eu tenho um pouquinho do explorador também, lógico, por Sim, conta disso. vai atrás Então, do assim, agora, o a que que é o transformação. importante? O que que é o importante? Eu falo que tudo isso é ferramenta. Existem Hum, várias. Como eu falei, assim, eu falei para você aqui do arquétipo, do DISC, do temperamentos, e aí a gente tem outras metodologias e ferramentas aí também, como o ciclo de ouro do Simon Sinek, que é para poder saber o seu porquê, o Ikigai, que é uma outra ferramenta que eu uso muito e que também para conexão de propósito. Então, assim, tudo isso são ferramentas de autoconhecimento. E todas elas você pode olhar, você pode se espelhar e refletir em todas as áreas da sua vida. Né? Inclusive, por exemplo, também existem aí várias linhas, né, dos temperamentos, por exemplo, que falam que a gente é um só. Eu sou adepta de que a gente tem de tudo um pouquinho, depende da área da vida. Né? eu também acho. E eu olho muito isso, por exemplo, até na minha casa. Sabe? Eu tenho um coléricozinho junto aqui comigo e eu tenho um marido melancólico, extremamente melancólico. Então, se a gente consegue equilibrar tudo isso, eu sei, por exemplo, de que aqui na minha empresa, para que eu vou ficar me preocupando em olhar os detalhes se eu tenho um marido melancólico que ainda trabalha na área administrativa financeira? Né? Essa é a habilidade dele, para que eu vou ficar me preocupando com isso? Então, vamos usar o que ele tem, essa habilidade dele aqui também. Né? Por um outro lado, meu filho, que é um colérico, com outra colérica aqui, né? De vez em quando tem um arranca-rabo. Uns Vamos travõezinhos fazer aí, assim, né? não quero fazer assim, vamos fazer assim. Então, assim, eu estou falando isso também para a liderança da vida aqui, né? Que é o que a gente está falando, liderar a Exato, vida. Então, esse exato. autoconhecimento, ele extrapola também o nosso papel de liderança organizacional. E aí, conhecer todos eles, eu uso muito dos temperamentos já há muitos anos, né? Porque desde os 13 anos de idade que eu tenho esse desejo de ser líder, né? Então, assim, eu construí uma carreira pensando neste processo de exercer liderança. Eu acho que por isso que hoje eu me sinto tão à vontade em mentorar líderes, né, de diferentes áreas, né? Porque eu já trabalhei desde a área da gestão pública, privada, área educacional, consultoria, assessoria, rodando pelo Brasil em diferentes espaços. Então hoje eu me sinto muito preparada para esse processo de mentorar lideranças independente da área, do nível, do status que está. Já trabalhei como conselheira organizacional também, né, em conselhos de mantenedores. Então, mas se eu não tivesse o conhecimento das minhas limitações, das minhas características, teria sido muito mais difícil. E mais do que isso, sabe quando eu chego, Adriano, a primeira coisa que eu faço é Ah, esse mapinha, igual você fez assim, mesmo sem aplicar o teste, é pegar e ficar olhando e falando assim, aqui tem alguém com esse perfil, então eu já sei, deixa eu usar esse formato de comunicação que para essa pessoa é mais fácil. Eu já não me preocupo mais com qual é o meu formato de comunicação. Eu me preocupo com qual é o formato de comunicação que vai fazer com que a mensagem que eu quero chegue ao outro. exatamente. Isso Exatamente isso. é se colocar nesta posição de empatia, de liderança, entendeu? E se a gente não se conhece,
Mais do que isso, a gente não admite algumas coisas dos perfis. Exato. A gente tem mania de falar, mas eu não sou assim, não. E aí se mexe todinho, né, a postura física. Mas eu não sou assim. Eu não tenho essa característica. Ah, em vez de dizer que não, pare e pensar um pouquinho. Em que momento, Sim, em que área da sua vida você reflete isso, né? Porque eu demorei a assumir que eu sou trator. Eu achava que as pessoas que eram lerdas. e você é trator? Eu sou uma colérica nata, eu sou E, dominante. e, No meu perfil diz e que eu sou e magro, qual eu é sou com a qualidade resultado. da sua tratoria? Do seu trator, qual é a qualidade do seu tratoramento? Ó, vou Você te acabou de dizer agora há pouco que você precisa de uma pessoa do lado que seja ligada na rotina e na tudo rotina mais. e É, nas pessoas. e Eu nas, tenho dois braços, direito e nos esquerdo. detalhes, como você bem disse, nos detalhes. E quem é trator, abre a porteira e passa por cima e a tecla F para o mundo. É isso aí. Tá? Mas Eu dentro digo de que um assim, o segmento de meu perfil trabalho, natural, é, o meu perfil é esse. natural é resultado É. com as pessoas ou apesar das pessoas. Esse é o meu perfil Aí natural. eu te pergunto, olha Como líder oxigênio, que trabalhou o seu é, autoconhecimento, a sua maturidade de conhecimento, eu já entendi que eu preciso sempre nos meus times e nos meus trabalhos ter uma escuta apurada para quem é mais coração e ter uma escuta apurada para quem é mais metódico, para que a certo. minha liderança de Isso. resultado ela não tratore o meio do o processo e ela não tratore as pessoas. E agora eu vou ser um pouco rebelde aqui de fazer uma pergunta aqui para você que disse que é esse trator e tudo mais, que você quer o resultado, né? Você quer o resultado, isso cai muito em entrevista de trabalho. Você quer o resultado com eficiência ou com eficácia? Com as duas coisas. Só pode escolher uma. Mas eu preciso ser eficaz. No meu padrão. Porque, exatamente, No meu porque padrão, eu preciso ser eficaz. o eficiente, ele chega ao resultado independente do meio. Se ele vai Uhum. passar em cima da mesa de alguém, ele atinge o resultado. O eficaz não. O eficaz sabe que para chegar lá ele tem que desviar por aqui, passar aqui, deixar aquele papel aqui, pegar o carimbado ali, chegar na frente, dentro do prazo, está pronto. É isso. Tá Mas no pronto. passado, sem maturidade, eu já fui uma líder que procurou eficiência. É isso que eu Já. quero te dizer. Então, assim, quando a gente não tem o autoconhecimento para a gente tratar as nossas limitações, a gente esquece o outro. A gente esquece Sim, o sim. time, a gente esquece, às vezes, até a organização. Já viu aquelas pessoas assim que estão tá preocupada com quando é que eu vou ser promovido? Não importa o outro, se alguém está Sim, na minha frente, eu vou sim. derrubar? Então, isso é uma falta de maturidade dentro do processo, Total. certo? Até de caráter em alguns Então, casos, né? em algumas situações vira até falta de caráter, exatamente. Mas se a pessoa ela tem um objetivo e ela não tem a maturidade, isso acontece. Entendeu? Sim, Então, sim, sim. Eu, eu, é por eu isso que eu passei coloco uma assim, situação o dessa quando eu fui autoconhecimento é promovido. fundamental. E Eu aí eu era para quero até colocar fazer uma uma coisa aqui para sua audiência, sabe, Adriano? Se diga, você não conhece o diga. seu arquétipo, né? Adriano é um pouquinho, demorou um pouquinho para conhecer o dele, mas se você passou pelo Fábio Soma, eu tenho certeza que você já conheceu o seu aí. Se você não conhece o seu arquétipo, quer conhecer, você pode ir lá no meu perfil do Instagram e comentar no meu primeiro post lá a palavra líder. Ah, Comentando líder, você eu vai vi a poder fazer o postagem. seu teste do arquétipo dentro do meu Instagram mesmo, gratuitamente lá, entra. É só comentar líder que você vai ativar aí para fazer descobrir o seu arquétipo. Ah, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque é sempre bom você ter esse retorno para saber em que momento você está. Se você está no momento líder, você está no momento mago, você está no momento sábio, porque a gente, como a gente disse Muda. ali, como a gente é esse complexo, tem dia que eu estou mais aguçado com um e o outro está dormindo, sabe? Assim, eu vejo dessa forma, porque eu procuro não engessar. A gente não pode engessar. E algumas empresas querem que isso seja engessado, que é um grande erro, que é onde acontece alguns conflitos de ideia e onde algumas empresas até pedem excelentes funcionários de cargos bons em função desse engessamento, sabe? Eu vou te contar uma história. Eu sempre trabalhei com turismo Só, corporativo. só um Oi, ponto aqui. Cris. A Cristiane está perguntando se é gratuito. É sim, Cris. Você É, pode entrar lá, é só Cris. comentar que gratuitamente você vai fazer. Cris é uma querida lá da Palhoça, em Santa Catarina. Também ela é podcasteira, ela faz os podcasts dela, né?
Então, para quem gosta de conversar e gosta de assunto bom, a Cristina é um bom caminho. Ah, E aí eu sempre ótimo. trabalhei nessa área de turismo corporativo, de viagens corporativas, e geralmente eu sempre trabalhei para empresas em que eu estava junto do cliente. Eu tinha lá minha mesinha, meu cantinho dentro do cliente, né? Alguns lugares as pessoas olhavam, quem é esse ser, né? É o vigia, é o espião. E aí nós tivemos um caso, não vou citar nome de empresa nem de pessoa, tá? Nós tivemos, é uma empresa multinacional, em que a matriz dela é nos Estados Unidos e ela tem grandes escritórios no México, Brasil e Argentina aqui nas Américas. E, de repente, um dos engenheiros tinha descoberto uma maneira da produção de ter um ganho, de ter uma economia substancial de material e de energia no processo daquele produto específico. Tá? Também não vou falar o produto que é de comer, tá? Então, era uma coisa que vendia muito rápido, né? E aí ficou aquele zum, zum, zum na empresa, de que, pô, fulano conseguiu isso, fulano falou isso. O que, que a matriz fez? Vem aplicar vem dar uma palestra para nós aqui. A matriz chamou. Uhum. A matriz montou carta, eu era da parte de viagem. Eu fiz a passagem do cara, reservei hotel, a empresa reservou o carro, fizemos toda a logística, ele não tinha visto, ele precisou de vistos, fizemos o visto, isso e aquilo outro, não sei o quê. Quando chegou na sexta-feira, de manhã, entreguei os documentos para ele bonitinho, desejei boa sorte, porque é uma pessoa muito gente boa, sabe? Apesar de estar em evidência, mas era uma pessoa super tranquila. E lá foi ele para a matriz para apresentar. Quando eu chego segunda-feira para trabalhar, quando eu abro o que eu falava, que abria o meu barraco, né, que eu ligava o sistema e botava as coisas na mesa, quem que senta na minha mesa? O próprio, com a passagem na mão, com os documentos. Falou assim, Adriano, não entrei. Eu falei assim, como assim você não entrou? Negaram a minha entrada. Eu falei assim, mas como você? Para quem não sabe, para algumas empresas, para você adquirir o processo de visto, né? Algumas É, empresas, se a matriz é lá, elas mandam uma carta convidando você. Aquela carta tem Sim, um peso fundamental durante a documentação. consegui Eu tinha entrar, né? essa carta para conseguir entrar, explicando, olha, para resumir, a resposta que deram na alfândega para ele, que ele era engenheiro da área dele, foi assim, você não tem cara de engenheiro. Denied no passaporte dele, volta para o Brasil. E aí gerou uma situação, como que vamos abafar isso? Porque se aquilo só saísse aqui para fora, seria uma imagem péssima. E uma Hum. semana a gente teve que transferir toda aquela galera que ia para a matriz para o México, porque ele tinha, na época, o México pedia visto, para ir para o México para poder falar com o pessoal da empresa lá. E nisso, para dar uma disfarçada, eu trouxe gente de mais locais do mundo para poder encher a audiência Uhum. dele. E aí a gente descobriu a questão toda. Ela foge um pouco aqui, ela não é de liderança, mas a questão toda que gerou tudo isso, racismo. Você acredita nisso? Acredito, existe, né? É fato que as É, pessoas te olham pela aparência. absurdo. E assim, como que você. Então, aí eu te pergunto, como que você vai julgar um profissional se você não conhece o trabalho dele? Né? E A isso gente não existe está dentro isento das disso no empresas. mundo, né? A gente não está isento Não, disso no mundo e nem na carreira, assim, né? É óbvio. E a gente passa por várias coisas, né? Assim, quando eu era muito jovem, querendo ser líder, mas ela é muito novinha. Mas com esse cabelo, né? Meus cabelinhos é, blacks aqui, né? Não dá pra fazer. Mas não vai fazer um escovo? Não, não vou não, vai ficar assim mesmo, né? Então, assim, a gente passa por diferentes situações eu de, imagino. tá, mas qual o conhecimento real que você tem? Né? É natural a gente passar por isso, não é normal, né? Na Não minha é opinião. ideal, Não mas deveria. passa, né? Mas não tem E, jeito. A gente, como e humano, né? A gente resultado também dessa julga o outro história pela toda, primeira aparência, né? e resultado total dessa história toda foi que em uma semana a empresa perdeu esse engenheiro, ele migrou para a concorrência e arrebentou de fazer a concorrência superar a empresa que ele estava antes, assim, com visíveis propagandas na televisão, nos locais, de um produto novo.
Tem que aproveitar Eu falo aquela assim, expertise para certamente a saída dele não foi só por conta desse episódio, né? A gente sempre sabe dessas coisas. Sempre tem algumas outras coisas envolvidas nisso, porque ninguém sai de uma empresa por conta de um episódio Mas único, né? pesou para ele em Mas decidir, eu pesou vou para a para decisão, a com decisão certeza. dele. Aí, E como líder, falando-se em e aí assim, decisão, com certeza, apesar de não ser direto de liderança, como líder dele, né, as lideranças empresariais, eu falo que sempre quando alguém sai, a gente tem a mania de falar, mas foi por conta disso. Pensa direitinho. Ninguém vai por conta de um motivo só. Né? não. Quando eu chego para fazer consultorias, por exemplo, empresariais, né, de lideranças, a primeira coisa que me mostra o quão aquela empresa tem um propósito claro, o quão ela é engajada, é quando eu pergunto para o gestor de RH como é que tá, as pessoas estão bem de saúde, estão indo bem, como é que está a sua rotatividade de time. Por quê? Porque se você tem muitas pessoas doentes e se você tem muitas pessoas saindo da organização, você já tem uma evidência de que a cultura organizacional ali ou Está doente. algumas lideranças ali também estão doentes e também não estão funcionais, né? Principalmente no que se refere a propósito. Não, um líder ele não consegue ser também um bom líder se ele não sabe o seu propósito pessoal e se ele não consegue compreender qual é o propósito da organização ao que ele está. E eu não estou falando só de posicionamento, sabe, Adriana? Aquele bookzinho que fica na gaveta muitas vezes, lá, né? Missão, visão, valores, eu não estou falando só dele. Estou falando de propósito real, né? Daquilo que dá motivação para as pessoas, sabe? Do porquê realmente todo dia você tem a coragem de levantar e ir para sua jornada, né? E falar assim, nossa, Mas, aqui eu me realizo, sabe? né? Uhum, Porque se isso uhum. não está claro, é muito difícil conseguir É, superar. a gente, quando trabalha com bastante gente, a gente sempre ouve de colegas falando: eu vou sair daqui porque eu já bati a cabeça no teto, eu não tenho mais para onde crescer. É muito comum as pessoas falarem isso, né? Já encostei a cabeça no teto, aqui não tem mais lugar para mim e tudo mais. Isso é uma falta de propósito ou não? Sim, porque se você chega neste ponto, eu vou colocar sim e vou explicar o porquê. Se você deixou chegar neste ponto, é porque você nunca teve muito claro aquilo que você quer. Porque se você tem clareza daquilo que você quer, você vai construindo um caminho. Você não diz que você está saindo dali porque você chegou no seu teto. Você diz que você está saindo dali porque você tem um novo caminho a construir. Então, muitas vezes, até a fala já é uma fala que muitas vezes nos coloca numa posição de: será que o meu propósito para mim está claro? Será que eu estou construindo os caminhos adequados para esse propósito? Entendeu? É Então, muito legal, Tony. sim, é importante saber bem o que se quer, o que se faz. A mudança de rotina Essas e o são, entendimento é fundamental. e essas são as adversidades que são colocadas no meio do caminho, sabe? Assim, não sei se alcancei meu propósito, ou estou demais aqui, ou o que eu vou fazer depois aqui. Essas são algumas das adversidades para crescimento no local de trabalho, na sua opinião. Como que você lida como que você lida quando você ouve disso dos seus mentorados? Então, eu costumo, como eu trabalho com a mentoria de líderes, muitas vezes até vem situações quando o líder chega para mim, ele já está num papel de querer se desenvolver, né? Uhum. A não ser que seja por uma situação de imposição da empresa, e aí geralmente a gente trabalha com outro formato. Mas geralmente a maior dificuldade mas tá, como é que eu me conecto com a minha equipe? Como é que eu trabalho esta evolução do desenvolvimento com a minha equipe? E aí eu sempre coloco assim, você precisa fazer com que fique claro para todo mundo o que é o futuro desejado por eles. Por quê? Porque se você tem alguém que, por melhor que seja, não está com a cabeça em ficar aqui, é melhor que você mentore essa pessoa para que ela construa um caminho de carreira e ela reflita, porque senão nem você vai conseguir o seu resultado e nem essa pessoa. E é difícil abrir mão de gente boa às vezes, assim, sabe? Porque tem um Exatamente. caminho a construir. Mas, por um outro lado, você tem Exatamente. muita gente também que quer o cargo. Quem nunca, né? Sim. Quem nunca? Que quer o cargo apesar das limitações. Ou, não, mas meu objetivo é ganhar mais. Um objetivo de ganhar mais sem um propósito pode ser muito vazio, entendeu? Porque aí sim, ok, então vamos fazer o seguinte: rouba um banco,
Uai, não estou falando que você vai ganhar mais? Só que tem um valor, tá nos seus princípios. Então, assim, eu brinco às vezes com esse exemplo mesmo. Eu falo assim, tá, mas só ganhar mais não pode ser o seu valor. Sim, Só ganhar mais não pode ser o seu propósito. é muito isso, né? Se for só É, isso, né? porque senão você não constrói um caminho. Sim, Você até pode construir uma conta bancária, mas não constrói um caminho, sim, né? sim, exatamente. De realização plena de tudo, né? Não é De só realização. o. É bom ter dinheiro, gente, é ótimo ter dinheiro. É um Mas ter só dinheiro E por um outro leva muito. lado, se você tem um propósito claro e você sabe que naquela empresa, por exemplo, você tem objetivos, poxa, não, eu gosto da empresa, eu acho até que aqui tem algumas lideranças que às vezes, né, eu gostei do comentário que a Adri fez ali, que parecia até uma clínica psiquiátrica, né, no local ali por onde ela passou, né? Assim, Eu pode vi até aqui. parecer até uma clínica psiquiátrica, né, muitas vezes em alguns locais, mas se você tem a certeza de falar assim, não, mas eu sinto valor aqui, é aqui que eu quero ficar. Você vai ser, muitas vezes, um líder sem status ali dentro daquele espaço, né? Tem até um livro com esse nome que eu gosto muito, que é um líder sem status, que é você vai tentar provocar as mudanças que estão às suas mãos, as mudanças que você pode provocar dentro daquele contexto. E aí, às vezes, você vai ser aquele oxigênio que vai fazer com que as coisas sejam possíveis e irem mudando. E aí sim você vai conseguir construir um espaço de mudança. E às vezes não está na sua mão liderar as grandes decisões, mas está na sua mão liderar as pequenas E, decisões. e às vezes você é esse respiro que a outra pessoa precisa sem perceber. Sim. Isso que é o mais legal, Sim. né? Quando as pessoas se dão conta de que, poxa, cara, nesse local que eu trabalhei, a gente tinha uns caderninhos assim, como a gente trabalhava com sistema, tinha os comandos. Só que você aprende o comando, só que cada um trabalha o comando da nomenclatura que quer. E eu falava assim, aí às vezes a pessoa falava assim, você sabe fazer o reembolso daquele documento? Sim, sei. Como é que você faz? Aí eu pegava, né, a gente fazia, empresta sua Bíblia, porque era a nossa Bíblia. A gente guardava por capítulo, assim, ó, eu escrevi dessa forma. Aí a pessoa, nossa, o seu tá mais fácil de entender. Aí o que, que o gerente fez um dia? Quando alguém quer falar disso, pega a Bíblia de quem? De fulano. E quando quer falar daquilo outro? Então, ele anotou e falou assim, então essas cartilhas para mim. Aí ele juntou a galera, depois do expediente, e falou assim, vamos juntar uma cartilha com todos esses saberes, um pouquinho de cada um? E aí nós montamos essa cartilha para facilitar a nossa vida. Isso é uma liderança, né? Uhum. Ele descobriu em cada um dos seus funcionários habilidades específicas, juntou tudo, porque todo mundo precisava de uma linguagem, condensou aquilo e falou assim, agora nós temos a nossa Bíblia. E um detalhe, aquilo nós passamos para os... A gente trabalhava na Varig, sabe? A gente trabalhava escritórios no Brasil inteiro, como tinha reuniões, a gente começou a mandar cópia para um monte de gente. E Assim, isso ó, a vai gente, conviver no compartilhamento. e recebia cópias. Olha, a gente faz isso aqui, aqui. Eu pensei, mas aqui eu não tenho carga. Isso aqui é para transporte de animal. Ou isso, isso é só para procedimento de aeroporto. A gente tinha esse conhecimento dessas nuances todas, né? Para falar justamente dessa questão de onde a liderança chega, porque ela pode ser desde o bom dia, boa tarde, boa noite, em que eu me mostro educado, até no você, olha, vamos fazer junto para você aprender. Tudo isso que a gente estava falando aqui agora, desses exemplos que você deu, isso tudo, ela é mais manipulação ou ela é mais inspiração? Queria que você falasse disso, que eu vi isso bem, bem explícito nas Aí, suas falas. é isso aí. Com certeza a liderança é muito mais inspiração, né? E aí eu vou trocar a palavra que você usou, manipulação, por persuasão. Porque um líder, para ele ser inspirador, ele também precisa persuadir. Ele Ele tem que precisa convencer ter uma o grande outro. habilidade de persuasão para quê? Para poder unir as pessoas em torno de um propósito comum, né? E Uhum. estar atento. Gostei do exemplo. Estar atento a tudo que está acontecendo, é mesmo que não presente, né? Uma das frases que você deve ter visto ele também que eu gosto muito de falar assim, o líder oxigênio, ele é como aquele oxigênio quando você dá aquele mergulho no mar, né? Você não vê ele dentro do mar, mas você vê toda a vida que tem lá dentro, né? Os corais, Sim. os peixes, todo aquele ecossistema funcionando
Se você tira o Uhum. oxigênio dali, ele colapsa. Um Sim, líder sim. precisa ser assim. Garantir que todo o ecossistema esteja funcional, Uhum. articulado pela sua presença, mas não necessariamente ser visto. Eu até ia te perguntar sobre isso. Como que você, Marcele, diante da sua experiência, das suas vivências, como que você reconhece um líder? Como eu reconheço um líder, acho que todos Uhum. nós podemos ser líderes. Como eu falei, para começar, para mim, todos nós temos poder de liderar algo, de liderar alguma coisa, de liderar um projeto, uma história, um processo, a nossa vida, né? Todos nós somos líderes. Agora, Certo. a grande questão que eu tenho como desafio muitas vezes é conseguir compreender se este líder é o líder certo para este projeto. E aí, Certo. quando eu vou para as organizações, esse é um desafio que eu tenho. Geralmente, eu acabo trabalhando com algumas questões dos testes, como eu falei, de autoconhecimento, de conexão, entrevista em profundidade. Aí, a partir daí, a gente trabalha algumas habilidades, skills que esse líder tem também, para a gente entender os desafios que ele tem, para colocar, porque eu falei assim, não tem como também, né? O líder, ok, ele vai trabalhar a personalização da sua equipe, o engajamento e a colaboração, mas ele tem que estar atento à análise de dados, ele tem que estar atento à tecnologia, ele tem que estar atento a uma cultura de inovação no mundo de hoje. Então, a gente mede um pouquinho, e aí dentro da minha mentoria eu faço um pouquinho isso também, de medir em que momento de conhecimento este líder está de cada uma dessas áreas que eu falei, né? Colaboração, engajamento, personalização da sua equipe, tecnologia, inovação e análise de dados. Então, em que momento ele está dentro de cada uma dessas 5 áreas, para que a gente consiga aí sim traçar um mapa de desenvolvimento, ou um mapa de autoconhecimento, dependendo do como ele está ali, e também um mapa de projeto. Né? Muitas vezes, alguns líderes empreendedores que chegam para mim para buscar mentoria de negócio, né? Então, primeiro eu faço o mapa da liderança, depois o mapa do negócio. Não adianta fazer invertido, né? Quando são líderes empreendedores. Quando é uma organização, ok. A gente faz primeiro da organização para depois ver se os líderes se encaixam dentro da organização, né? Se o pensamento está E aí igual, é pelo nessa menos união que a alinhado, né? gente acha, entendeu? O perfil Sim, adequado de sim. liderança. E aí, dentro dessa análise que você faz, dessas habilidades da saúde da empresa, do alinhamento da empresa, do alinhamento de ideias, do alinhamento do grupo, da funcionalidade, do funcionamento daquela engrenagem que precisa fazer aquele universo rodar e tudo mais, em que ponto você coloca a questão da experiência do líder? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Até onde você considera justo ou injusto, pelo que você vê no mercado aí, a questão daqueles líderes ou daqueles bons funcionários que não são aproveitados por etarismo? O etarismo é um problema que a gente precisa trabalhar, mas em termos de liderança hoje, no momento atual, como eu falei, é muito mais do que a idade. É postura, posicionamento e capacidade de adaptação. Né? Certo. Um líder que não tenha a capacidade de adaptação, para mim, ele é algo que vai ser considerado independente da idade. Tanto que líderes muito jovens, muitas vezes, também sofrem. Né? Nossa, mas ele é Sim. tão jovem, eu vou dar um cargo de tanta responsabilidade para alguém tão Não tem jovem. Né? Então, a nem gente também vivência tem este daquilo, né? oposto no mercado. Hã? Não tem nem vivência para Sim, poder mas trabalhar como aquilo. assim? Ele nem sabe o que vai fazer, ele não tem maturidade para isso ainda. Eu falo assim, não, gente, calma. Ele tem qual é o objetivo, qual é o resultado? E aí você vê hoje muitos jovens, por exemplo, com startups, né? Sim. Juventude indo para startups. Mentalidade rápido, ágil, modelo MVP, uma cultura completamente diferente de desafiar, de acertar e errar e começar de novo, de se conectar com as pessoas, de não colocar sigilo nas informações, mas de colocar as informações ali para que outros possam contribuir com elas, visto que eles têm esse aparelhinho na mão e que se conectam com todo mundo. Então, assim, a tendência, a tendência é que os líderes, independente da idade, só vão sobreviver se conseguirem ampliar sua capacidade de adaptação. Sim. Não tem como. O mundo E está mudando muito adaptação a rápido tudo. e aí o Sim. excesso de experiência
se não for trabalhado como uma aprendizagem do processo de mudança, faz exatamente com que esse líder se inviabilize. Entendi. Entendeu? A Cris Porque, falando porque aí a gente ganha apegos, concorda? A gente ganha apegos, né? sim, Ao longo sim, da nossa história, a gente vai sim, se apegando a algumas coisas. Né? E a gente, às vezes, tem que sim, desapegar. sim, ou principalmente, eu acho, transformar o apego. Às vezes você só precisa mudar o olhar que você consegue fazer as mudanças. É óbvio que isso depende muito do setor no qual você trabalha, porque tem setores onde você tem tempo para desenvolver esse desapego e tem outros que não. Mas aí você, acredito eu, se você trabalha num grupo, você nunca está sozinho para tomar essa Essa é a decisão. decisão. A Cris está falando E, às aqui que vezes, até ela é orientar as decisões, né? O meu papel. exato. Ela está falando aqui que ela não se considera líder, mas todos a procuravam e pediam ajuda para fazer os trabalhos do curso. Esse curso que ela está mencionando aí nos comentários, e, né, em que ela era vista como um Google. E você disse lá atrás que o líder geralmente não é aquele que sabe tudo, né? Não é aquele que pode te dar uma. Vamos procurar junto, vamos ver como que você responde isso. Essa de ser o Google da turma, de ser o sabe-tudo, o Aurélio da turma. Que função é essa dentro do grupo empresarial, na sua opinião? Vamos lá. Geralmente, quando a gente tem pessoas que têm um conhecimento aprofundado, né, elas têm a disponibilidade de compartilhar, elas têm uma grande habilidade de mentoria, né, de Sim, compartilhamento. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não consegue compartilhar. verbalizado. É, o líder, ele sempre vai ter algo que ele sabe muito. Sim, Tá? Sempre tem alguma coisa que é a sua grande competência, que é a sua grande habilidade. Bom, eu sou estatística de formação. A minha essência formadora é de estatística. Então, a análise de dados, para mim, é algo que é natural. perfeito, É algo que eu perfeito. não consigo viver sem fazer. Eu não consigo tomar decisões sem dados. Né? Então, acaba que essa é uma referência da minha competência. Eu trabalho com uma visão sempre de ecossistema. Então, toda vez que é para trabalhar a lógica de decisão coletiva, me chamam também para esse processo. Então, são habilidades profundas que eu tenho. Aquilo que eu tenho de eficiência, eu coloco pessoas para poder completar. Né? A Cris, quando ela se coloca, por exemplo, nessa posição de que é alguém que é procurado, está fazendo um curso e aí sempre me procuram para pedir ajuda, para fazer os trabalhos, pra saber, é porque provavelmente ela já é uma pessoa que é muito organizada, é uma pessoa que tem as características de adaptabilidade daquilo que ela está aprendendo, de absorção rápida. Então as pessoas querem saber o que ela Quero sabe o e resumo, pedir né? ajuda Quero para o ela. resumo da Se não ópera, for né? isso, me ajuda, Cris, que eu estou aqui fazendo só um mapa rápido. Na Elas querem o turma, uma resumo boa da ópera, habilidade né? de compreensão, Sim, né? E é natural que as pessoas procurem quem aprendeu melhor dentro de um curso para poder tirar dúvidas, para poder aprender também, né? Principalmente se o professor não estiver muito atento para poder fazer isso, né? Ou for algum curso que não exato. tenha tanto tempo de troca de experiência, né? Então, sim, é um Você, tipo de liderança, mas é mais mentoria aí. exato. Você é uma pessoa que gosta do mar, né? Você é uma pessoa ligada ao mar. Ah, eu sou apaixonada pelo mar. Até porque um dos seus cursos chama MARES, né? Transformação, Dados, Liderança, Marketing e Gestão. E Você já chegou a entender por que essa atuação, o que o mar te traz a respeito disso, sabe? Você já casou essas informações desse apego com o mar e por que isso te traz para poder traduzir as suas habilidades? lógico, lógico. Eu sou capixaba, né? Sou nascida no Espírito Santo. E o mar, ele sempre me encantou com o movimento das ondas, com a concepção de vida que existe ali, e pela proximidade, né? Eu sempre morei próximo ao mar, então o mar, quando você chega próximo a ele, né? Ele traz essa beleza, essa paz, essa coisa do respira fundo e se reconecta, né? Então, ao olhar para o mar, sempre foi isso que me inspirou. E aí, quando eu decidi pegar toda a minha bagagem de experiência como líder em diferentes organizações e em diferentes experiências
e falar assim, não, eu quero agora criar um projeto que é um projeto para que eu possa compartilhar com as pessoas isso tudo que eu vivi. E aí, quando eu fiz isso, eu respirei muito fundo, por quê? Porque além dessa conexão de olhar para o mar e você dar esse respiro e você ter uma nova conexão, eu tenho uma coisa na minha família, porque todos nós, o nome dos meus irmãos, iniciam com mar. Ah, Né? É que legal. Marceles, que é o meu nome, Mariana, Marlon, Marlis. E como irmãos, nós fizemos uma tatuagem que é uma onda, que Sim, representa essa nossa conexão também, né? que De legal. família. Então, tudo isso veio brincando, veio casando, né, muito com a E, gente. Então, eu resolvi unir essa paixão pelo mar e a minha paixão pelo Espírito Santo, né, que é esse, dentro desse contexto. E falar assim, não, acho que assim, ao navegar por diferentes mares agora, que foi o desafio que eu coloquei para minha vida, né? Um novo mar, um novo processo de construção e de compartilhamento de histórias para as pessoas, para transmitir conhecimento também para as pessoas. Eu falei, nada mais justo do que não, usar legal, isso que te inspirou. que me inspira tanto para poder inspirar outras pessoas, né? E que o mar, apesar da beleza, da sua complexidade, ele também é muito forte, né? Ele é muito poderoso, né? Ele Muito, inspira cuidados. Ele tem conhecimento, sim. mas ele inspira cuidados. Você não pode abusar do mar, em situação nenhuma, né? Então E tem você, muita coisa não diante de conhecida, todo né, aquele no complexo mar. todo, você precisa reverenciar o conhecimento, né, que ele tem. Eu julgava muito, o mar também ele tem muito espaço desconhecido ainda, né? Exatamente, É, exatamente, né? Tem umas coisas, inclusive, acontecendo ultimamente que o pessoal aconteceu na bacia de Campos que o povo está em polvorosa. Você é, falou ali atrás, a gente já está entrando na nossa reta dos boxes, tá? Como diz a Super Nicole oficial, o mar é misterioso, mas é um mistério tão bom, né? Deixa a sereia te levar. Você estava falando a respeito dos novos profissionais se atualizarem com as linguagens modernas que estão num ritmo muito acelerado. Está aí toda a polêmica em cima do chat GPT, né? E, no meu ponto de vista, ele não vai substituir ninguém, ele vai precisar de pessoas que desenvolvam a expertise de mexer com ele, né? E isso leva um tempo, porque quem alimenta ele, gente, é só desligar da tomada, ele não funciona, ele não serve para nada. É só você, na verdade, é só você imputar um vírus nele que ele acabou. Então, ele nunca vai ter aquele feeling, aquela percepção, aquele olhar de camadas que eu tenho, que você tem, que todo mundo que está aqui tem. E aí uma outra coisa que está muito em voga ultimamente, além dessas polêmicas em função do chat GPT e as IAs, né? Hoje em dia se fala muito de que os copywriters é que precisam se, como que eu vou dizer, se envolver de todas as informações possíveis, de estar antenado com tudo, porque uma das profissões que vai muito se destacar nesse novo processo é a profissão de copywriter, que as pessoas precisam ter uma baita ideia para tudo aquilo. Como é que você tá lidando com isso? Como é que você está encarando isso no seu dia a não, dia? ótimo, ótimo. Então, com certeza, as tecnologias emergentes como um todo, né, a IA agora que está nesse processo, e muitas outras questões que vão surgir, né, de realidade aumentada, e muitas outras coisas que a gente às vezes fala assim, nossa, vai assistir só nos desenhos animados, não, nos Sim. filmes, não. Tem muita coisa por chegar, né? Assim como no passado, a gente também ouviu, a internet vai tirar o trabalho de muita gente, né? Na época da Revolução Industrial, a máquina vai tirar o trabalho de muita gente. Sim, Né? A gente sim. está vivendo uma nova revolução, com certeza, né? Que é a revolução da inteligência generativa. Então, ela vai provocar mudanças, isso é fato. E isso não tem como ser diferente. Não. Né? Nós estamos no momento em que resistir não é uma opção, certo? Então, como que a gente pode, então, não correr riscos neste processo? Uhum. Quem não estiver se adaptando, corre riscos.
Porque o que eu falei o tempo todo aqui? Precisamos estar atentos às mudanças, né? Assim como lá Sim, sim. atrás, quando a máquina surgiu, o artesão, né, perdeu o espaço. E hoje, o artesão cobra muito mais caro do que o produto feito pelas máquinas, né? A gente não vai ser diferente dentro das próximas revoluções, né? Então, Sim. o Na foco verdade, a gente é está vivendo não um momento resistir. histórico, né? Não, E aí, assim, não adianta a gente ficar resistindo. Eu, por exemplo, aprendi a usar bastante, tenho usado bastante, e aí, já entrando no processo dos copyrights, sim, todo mundo precisa ter uma grande habilidade de comunicação. Sim, todo mundo precisa saber escrever e falar bem, e os copyrights são os grandes propulsores disso. Exatamente. Sim, a IA é uma ameaça para o atual modelo de copyright, para o atual modelo, não é para a profissão. Vou te dar uma sugestão do que eu tô lendo. Você conhece? Ah, esse eu não li ainda, não. Muito Não, legal. conheço É não esse. é do Dilson Salles. Conheci o Dilson por ficar navegando aqui no Instagram. Ele apareceu lá como uma sugestão. Ele estava falando desse livro. Comprei, comecei a ler hoje, né? Muito interessante, em que ele e assim o método, a linguagem que ele usa, ele se desfez de todo o academicismo, de todos os pormenores. Como diria o Dorico Paraguaçu, quem é da minha época vai lembrar, ele deixou de lado os entretantos e partiu para os finalmente, né? Ele faz uma linguagem muito objetiva do que é preciso, o que você precisa esquematizar, é o mindset, para você ter uma baita ideia, para você ter uma ideia que realmente seja transformadora, o que você precisa experimentar, o que você precisa botar em prática. É muito legal. Depois eu te passo, se você quiser, eu passo Passa o assim, nome. compartilha com a gente depois lá na anotação esse livro aí pra gente poder dar uma olhada nele também, com certeza. Mas, ó, vamos ter que se adaptar. Agora, sabe uma coisa que ninguém quase está falando? E que eu falo Diga. assim, que, a gente está muito preocupado com as profissões que vão deixar de existir. Eu ouço vários, eu vejo vários artigos, vejo várias pessoas falando sobre isso, mas E tem as que pouca vão gente surgir? discutindo das profissões que vão surgir, né? Exatamente. Olha, você tem Google Fotos? Tem. Você organiza suas fotos em algum aplicativo desse, seja o Google Fotos ou no OneDrive, tudo Tem. assim. Você já parou para pensar que numa linha do tempo as pessoas que hoje catalogam, por exemplo, livros em bibliotecas, documentos, tudo, primeiro elas estão passando por um desafio da catalogação digital, né? Tudo Sim. está digitalizando tudo. Os historiadores, né, que antes estudavam os papéis, os documentos, tudo, daqui a um tempo agora vão ter que estudar as coisas que os nossos rastros digitais. Não tem como, Sim. né? Porque a gente Eles está parando precisam de ficar, né? produzir papel em algumas coisas. E aí começam a surgir novas profissões de curadoria de memória digital, Sim, sim, né? sim. Quem tem paciência de ficar, às vezes, organizando as fotos, mexendo nos vídeos, pensando, construindo uma história, tudo. E aí, essa foi uma das que eu achei super legais, essa da curadoria de memória digital. Porque, vamos pensar no futurismo agora aqui, não tem aquela coisa do que o robô, de que você coloca um chip, as suas memórias, tudo tal. Gente, a gente está falando da profissão de curadoria de memória. Quantas Sem dúvida. memórias você tem armazenada lá no seu Google Fotos que você nunca mais voltou para olhar? É uma verdade. E uma questão, ela é uma característica de quem tem experiência de vida, porque os millennials não têm essa paciência. Eles nem sabem o que é foto. Eles Pois nem é, sabem o que é um certificado no papel, sabe? mas eles são aqueles, e tanto a Milene quanto a Z, que mais registram. Os que mais, exatamente. E aí, daqui a Os que um mais. tempo, ao olhar para a sua história, eles vão precisar de ajuda. Porque hoje a gente faz o quê, né? Hoje não, né? Agora não mais. Mas eu lembro de quando eu era criança, Verdade. ao sentar lá na sala da minha mãe, ela abria aquele baú, né? E aí a gente começava a olhar aquelas Aquela fotos, né? calça, boca de sino, né? É. Meu Aquele marido, como um cabelão. bom melancólico organizador, ele de vez em quando manda no grupo da família aquela foto antiga, sabe? Então, assim, A gente são faz isso em coisas que casa. vão mudar, muitas novas profissões vão surgir também. Agora, não dá para Sim, resistir, né? A sim. automação, a inteligência artificial e tudo isso que a gente está vivendo Não, não, vai ocupar um não, espaço, com certeza, de processos muito rotineiros. Mas a sim. gente precisa se E adaptar não ao novo tem, modelo.
não tem como a gente fugir disso, não tem mais como retroceder, até porque muitas coisas já foram startadas com esse novo formato, em que houve ganho, bem, também houve perda, mas é aquele detalhe, o trem está andando. O trem está andando, ele não vai parar e a gente precisa se ajustar. Antes da gente terminar, eu queria dizer, quando você fala lá atrás em dados, me ocorreu uma coisa de uma palestra que eu assisti aqui na minha cidade, com um grande professor aqui, em que ele fala um pouco disso tudo que a gente está falando. Ele fala que hoje em dia a gente produz muitos dados, tudo é dado. Né? Essas Tudo fotos que você gera falou, que os dados. meninos, tudo gera dados. O conjunto de dados geram informações. As informações, quando trabalhadas, geram conhecimento. E, e o conhecimento bem trabalhado, bem exercido, ele gera sabedoria, que nenhuma inteligência artificial tem. Porque qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? Num exemplo muito bobo, muito prático. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. O tomate é uma fruta, cientificamente falando. A sabedoria é não utilizá-lo na salada de frutas. Simples assim, né? Uhum. Aí eu queria saber de você se do teu escopo, se ficou algum tópico sobre o qual você gostaria de falar. Queria que você falasse da sua mentoria, onde te encontrar, onde te contratar, como te achar, né? Se mando robô, sinal de fumaça, disco voador te buscar, como é que faz para ter a Marceles falando, se é tudo online, presencial ou presencial. E para o final, como eu sempre peço para os meus convidados, eu peço que você me dê uma frase que signifique o seu momento de agora, né? E ela pode ser uma frase sua, de um filósofo, de um livro que você leu, de uma mentora que você gosta muito, para-choque de caminhão, pichada no muro da sua cidade, é aquela frase que te dá o gatilho. Ok, ok. Vamos lá então para essa missão. Eu queria acho que só completar essa parte que você falou com relação aos dados, porque é aquela coisa. Ela até daqui a um tempo a IA até pode ter sido instruída de que o tomate não pode ir na salada de fruta, né? Vamos dizer assim. Ela também pode aprender sobre isso. Mas a capacidade de utilizar o conhecimento que tem nela para gerar Sim. conexões é só nossa. Para gerar Essa nossa, não tem como. conexões é É só de nossa, Deus, como né? minha colega Então, fala. e aí então, vamos nos preocupar em gerar conexões com as pessoas, porque Exato. usar toda essa tecnologia para nos conectar com as pessoas pode ser o grande diferencial, né? Exatamente. É, Exato. e aí, antes de falar para onde me encontrar, eu já vou dizer a sua frase, porque ela está muito relacionada a tudo isso, né? Líder, se preocupe em conectar pessoas, para aí sim conquistar resultado, né? Acho que essa é uma frase que eu gosto muito de dizer, na verdade é uma inspiração para mim, né, dentro do meu processo de maturidade, dentro do meu processo de construção. Então eu vou repetir, líderes, se preocupe em conectar pessoas, para aí sim conquistar resultados, né? Olha, E se você se tem a interessou, ver com a né? minha frase, com o meu logo, tem muito a ver com a minha, é, com o meu mote aqui do Vamos Falar, né? Que é Ótimo. de levar informação, fazer né, entretenimento, fazer divulgação, conectar pessoas e ampliar o conhecimento geral. Como eu sempre falo, se desse papo todo, se uma sementinha germinar, já valeu a pena. Ótimo, já valeu a pena, é isso aí. E para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, tanto de mentoria quanto de palestras, né, quanto de assessoria e consultoria também, né, empresarial, que como estrategista de marcas que eu acabo trabalhando também o desenvolvimento de empresas, né, como um todo. Você pode acessar pelo meu Instagram, que já está aqui, marceles.pereira, ou pelo meu LinkedIn. Na bio do meu Instagram tem todos os meus contatos, telefone, e-mail, todos disponíveis para ali. Ou basta me mandar uma mensagem no direct também lá, que está tudo bem, nós vamos conversar por ali. Minha equipe também está ali para poder auxiliar. Meu telefone está disponível em todas as minhas redes, meus e-mails principais todos ali. Eu estou sempre muito conectada, sempre muito antenada. Então, basta você me mandar uma mensagem ali que a gente já abre uma conversa, bate um papo, abre uma meia horinha de papo aqui ou uma horinha de papo para poder te conhecer melhor, entender os seus objetivos, e aí sim a gente decide junto qual é o melhor caminho para a sua necessidade, para o seu desejo ou para a sua empresa. Tem alguma preferência de WhatsApp e Direct? O WhatsApp eu sou mais rápida, eu te falei até isso. No WhatsApp eu sou mais rápida para responder, mas no direct eu estou sempre conectada.
Tipo assim, não vai passar mais do que 24 horas sem olhar as duas coisas nunca. O WhatsApp eu estou conectado o dia inteiro, minha ferramenta de trabalho, né? Foi proposital isso por causa do nosso primeiro contato, né? Que você falou assim, não, aqui é muito mais rápido, né? E tudo Mas você mais. viu que eu te Porque respondi no tem isso. mesmo dia, né, no outro. Foi, mas foi no mesmo dia. Porque a gente também é justamente isso. Você tem uma maior habilidade, mais contato com o WhatsApp. Então aquilo ali facilita a tua vida. Facilita. Simplesmente isso. Marceles, meu muito obrigado pelo teu papo, pela tua experiência. Espero que a gente possa voltar em outros momentos de falar e Com falar de certeza. outros tópicos e tudo mais. Que não nos falte oxigênio, tá? Amém. Que não nos falte espaços para a gente poder falar, para você poder levar a sua expertise, para você fazer essa troca que é tão generosa, que é tão necessária, porque ela se retroalimenta, né? Você não só Uhum. fala, mas também você ouve, você Com aprende, certeza. reaprende e retransforma e tudo mais. Então, super obrigado por você ter aceitado esse bate-papo. Sucesso para você. Bom feriado, bom final de semana e deixo aqui suas considerações gerais. E você, pessoal, vocês que estão assistindo a gente agora no ao vivo, e você que vai ver a gente depois no gravado, a sua interação continua sendo importante. Marca a mim, marca a Marceles, deixe o seu comentário, pontue alguma coisa que você seja a favor ou que você seja contra. Mostre o seu contentamento ou não, você, eu acho que tal coisa funciona assim, é liberado, gente. A gente pode falar. É como eu sempre digo, as coisas, elas podem ser ditas, você só precisa ter noção de como se fala, Vamos né? falar isso aí. Você, você Adriano, pode ó, falar e parabéns pelo seu escrever. projeto. Queria Obrigado. te parabenizar pelo esse projeto que leva conhecimento aí, que compartilha conhecimento Obrigado. semanalmente, né? Mais de uma vez por semana com toda a sua audiência. Então, parabéns pelo seu projeto, por esse conhecimento. A Alan colocou ali, Alan, né? Colocou ali uma sementinha germinando, vamos fazer a diferença sempre. Eu acho que você está sendo isso, assim, sempre uma sementinha com certeza no coração de muitas pessoas. Obrigado pelo convite e conte sempre comigo, né? Manda aí as perguntas, o que Exatamente. aparecer pode contar comigo, que eu estou por aqui também. Obrigada. Maravilha. Eu agradeço você mais uma vez, e é isso. Semana que vem tem mais, fiquem ligados, a live vai ficar gravada, obviamente, e a gente vai se vendo. Marcelo, mais uma vez, super obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite.